Nós te recebemos com muita alegria. Para nós é um privilégio muito grande poder vivenciar essa experiência única com cada um desses irmãos e juntamente com vocês também, amém? Quantos aqui são familiares de alguém que está batizando hoje? Levanta a mão. Amém, glória a Deus por isso. Eu sei que se cada um de vocês, e você ainda vai ter essa oportunidade, puder sair do seu lugar e vir falar alguma coisa para essa pessoa, que eu sei que você faria isso. Mas você ainda vai poder. Mas eu sei que existe uma alegria tão grande no seu coração, não é verdade, queridos? É uma alegria. Eu sei que tem gente aqui que você não conhece, mas não precisa nem conhecer para se alegrar, não é verdade? Como essa experiência, ela é transformadora, como isso muda a nossa vida. Então, nessa noite, daqui a pouquinho, nós vamos cumprir essa ordenança do Senhor Jesus, que é o batismo nas águas. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero, na verdade, compartilhar essa palavra deles para com vocês também, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar também ao seu coração. E é um privilégio para nós. E todas as vezes, irmãos, que nós temos essa oportunidade de estar unidos nesse lugar, nós sabemos que a igreja, ela vai muito além de um prédio. Ela vai muito além de nós apenas estarmos aqui cultuando. Nós sabemos que o que Deus nos chamou para fazer enquanto igreja é muito mais profundo, porque é viver um relacionamento com Ele, que nos leva a viver um relacionamento uns com os outros também, amém? As crianças vão para a salinha? Cadê? elas estão aqui, vem cá, a tia Sandra, a Bruna também, essas duas? Tá. As crianças aqui, ó, podem ir ali com a tia Sandrinha, tá ali do lado. Isso. Elas vão estar na salinha, tá? Antes da hora do batismo, elas vão retornar para cá. Porque nós também queremos que elas vejam isso. Porque daqui a pouco são elas as próximas, amém? Não as próximas aqui do próximo batismo, mas nós estamos ensinando elas e queremos que a cada dia elas venham desejar isso também. E terem como exemplo, né, vivenciar essa experiência tão especial também, amém? Quero convidar você a orar comigo, agradecer a Deus pela vida das nossas crianças, entregar esse tempo que elas vão passar lá na salinha, amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada uma das nossas crianças. Senhor, nós cremos e temos a cada dia observado as Escrituras, quando o Senhor diz como é precioso deixar vir as criancinhas, como é precioso abraçarmos elas e da forma certa, com o ensino, com o fundamento da Tua Palavra. Senhor, eu oro mais uma vez te pedindo, proteja as nossas crianças, guarda, livra de todo mal, dê sabedoria aos pais, a cada um de nós também, familiares, amigos, para preservar as crianças e cuidar delas. Mais do que isso, que sejamos exemplo para elas e que através do Seu nome, elas venham a cada dia se apaixonar mais e mais pela Tua presença. Abençoa a vida das professoras que estarão lá, Senhor, se dedicando, levando o melhor do Senhor para elas nesse tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você que nessa noite vai devolver o dízimo, você vai apresentar uma oferta ao Senhor. Irmãos, nós aqui nessa casa nós temos aprendido e temos pedido ao Senhor para nos ensinar a sermos generosos. A palavra de Deus diz que tudo que nós recebemos veio do Pai das luzes, veio de Deus, amém? E você que está nos visitando hoje, não se constranja, nós não estamos pedindo oferta para você, te pedindo dinheiro. Porque a partir do momento que nós entendemos que escolhemos andar pelo caminho que é Jesus, e andar por este caminho é andar após Jesus, nós queremos fazer tudo o que Ele fez. E o princípio que nós temos de generosidade aqui nessa casa é observarmos aquilo que Jesus fez. E o maior exemplo de oferta que nós temos, de entrega, é o próprio Jesus. Quando Ele se entregou, quando Ele se esvaziou de toda a sua glória, e Ele assumiu um lugar por mim e por você. Então, o nosso princípio, o que nós observamos, irmãos, é a palavra de Deus. E esta palavra diz que é melhor dar do que receber. Esta palavra também diz em Provérbios que aquele que não contribui, aquele que não doa, até o que ele tem,
lhe será tirado. Então nós não contribuímos, irmãos, aqui nessa casa por medo do diabo nos colocar em miséria. Nós não contribuímos também porque temos medo de não sermos abençoados, porque Deus já nos abençoou. Nós contribuímos por gratidão, por obediência, por amor e porque queremos que todos conheçam a Cristo. Nesse momento que você está aqui, além desse número de pessoas, essa mensagem está indo para o YouTube. E várias famílias estão conhecendo. Eu vivo integralmente pelo ministério, irmãos. Eu não tenho outra renda. E vivo assim com alegria. Porque quem me sustenta é o Senhor. Mas sabe qual que é o desejo do meu coração? Não é que você e eu venhamos contribuir com aquilo que pensamos ser o ideal, mas com aquilo que a palavra do Senhor diz. Prosperidade não é sobre o quanto você tem de dinheiro. Não é sobre o quanto de posse você possui, mas é o quanto o seu coração é rendido, é entregue nas mãos daquele que tudo tem e que tudo possui. Então nessa noite, você que vai fazer isso, fique à vontade. Aquele é o CNPJ da igreja, é o Pix, está ali, vai direto para a conta da igreja. Na sua cadeira, no assento à frente de algumas, tem aí um QR Code, você pode fazer isso. Se você quiser também fazer no gasofilaço físico, está aqui, está lá atrás também. Fique à vontade. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem compreendido e que tem a cada dia buscado aprender com Jesus, o maior exemplo de oferta, de entrega e de renúncia. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amados, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse privilégio de vivenciar essa experiência com vocês. E daqui a pouco, como eu disse lá dentro, na salinha da nossa conversa, vocês vão fazer isso por uma vez só. É uma vez só. E eu sei que vai marcar a história de vocês. E vai ser de verdade, literalmente, um divisor de águas na vida de vocês. Amém? Queridos, eu quero convidar vocês, você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo aí, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Nós vamos ler o versículo 19, o 18, o 19, perdão. Eu quero falar um pouco aqui para você, para nós já irmos nos preparando, sobre a importância e qual o significado do batismo. Eles tiveram uma preparação, tiveram um curso, está ali o professor, o Melk, que levou eles a entenderem, porque se uma pessoa vem cumprir esse ato e ela não entendeu ou ela não crê, vai ser só um banho de piscina. Porque a condição primordial para o batismo nas águas, para a salvação, é a fé. Por isso a palavra diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas ela é pela fé, porque ela é um dom de Deus. Então é por isso que nós precisamos observar as Escrituras para compreender o que o Senhor está dizendo, o que Jesus ele fala, qual é a importância do batismo. Mateus 28, 18 e 19. Amém? Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar aqui conosco. Isso, agora sim. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero falar para você aqui sobre a importância, o significado do que vai acontecer, do que já está acontecendo aqui. Porque durante algumas semanas, esses irmãos que estão aqui estão sendo preparados para esse dia. E eles só vão poder fazer isso porque já entenderam a importância e o significado do batismo. Então hoje nós estamos aqui numa ocasião especial, onde nós estamos recebendo cada uma dessas pessoas que se decidiram,
que buscaram, que tomaram uma decisão firme com Deus, de nessa noite cumprir um dos motivos pelo qual todos nós devemos batizar. Qual é o primeiro motivo? Porque é uma ordem de Jesus. Vou pedir para voltar ao versículo, você vai observar que em momento algum Jesus diz que é uma condição o batismo. Ele diz, olha, se você quiser, se alguém aceitar, vocês batizem. Se a pessoa tiver afim no dia, vocês batizem. Não, ele deu uma ordem para os discípulos. E ele diz, vão, preguem a palavra e batizem. Então qual que é a importância do batismo? Por que alguém deve fazer isso? E porque eu quero levar você hoje a refletir. Porque Jesus ordenou que todos os que crescem nele fossem batizados. Todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, que são atuantes numa fé salvífica. O que é uma fé salvífica? É uma fé que não crê apenas que Jesus existe. Porque hoje, se você for perguntar para a maioria das pessoas, você tem fé? Elas dizem, sim, eu creio que Deus existe. Não. Uma fé salvífica é uma fé que primeiro se identifica com seu Salvador. Segundo, que se apropria daquilo que ele fez. E terceiro, que confessa e que torna público aquilo que crê, que é o que eles vão fazer aqui. Por que o batismo não pode e não deve ser feito escondido? Significa, irmãos, que alguém, por exemplo, que tem só 2 pessoas ali não pode batizar? Não. Mas tem que ter no mínimo outra, porque ninguém se batiza. Nenhum deles vai entrar aqui nessa piscina e vai falar, eu me batizo e puf. Você sabe por quê? Porque tem que ser uma confissão feita diante de outras pessoas. E também simboliza que é um ato que nós mesmos não podemos fazer, mas que é algo que o próprio Deus faz na minha vida e na sua vida. Assim, o batismo, que consideramos que é isso que nós vamos fazer aqui, é uma manifestação externa, pública, da graça de Deus, daquilo que vocês receberam de Cristo. Que não foi porque vocês fizeram por merecer, porque nenhum de vocês merecem batizar. Eu não merecia. É por isso que é por graça, é por isso que é por favor, é por isso que é algo que Deus fez. E eu agora estou dizendo, eu vou fazer isso porque primeiro Jesus fez por mim. Eu estou cumprindo isso, eu estou tornando público isso, porque essa fé, isso partiu primeiro de Cristo para a minha vida. Porque qual é a importância do batismo? Primeiro, porque eu estou cumprindo algo que Deus ordenou. E segundo, porque é uma confissão pública, um testemunho público de fé que a pessoa tem, não em si mesma, mas em Jesus Cristo. Muitas pessoas diziam assim, eu não posso me batizar porque é muita responsabilidade, e depois que eu me batizar, e aí eu não vou poder pecar mais. E você acha que depois que eles batizarem, eles não vão pecar? Você acha que alguém se batiza porque não peca? Pelo contrário. Você acha que quando alguém se batiza, alguém se propõe a obedecer essa ordenança de Cristo, é porque ele está apto e não tem nenhum deles fazendo nada de errado? Não. O que levou eles a decidir é justamente reconhecer que eles são pecadores, mas que a graça de Deus os tornou justos. Porque não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu decido seguir. Então essa confissão pública representa um testemunho de fé. O batismo aqui também simbolizado por esta água, simboliza o quê? O próprio Jesus que diz, eu sou a água da vida. Não apenas de uma forma física, que eu disse para eles, imagina, se o batismo representasse a pureza, a limpeza física, o último que ia aqui, irmão, ia estar só um caldo preto. Ia estar só uma água escura. Mas o que é o batismo? É a lavagem, a pureza, é um novo nascimento. E hoje nós temos aqui 2 cerimônias que você não vai presenciar em outro momento, senão no batismo. Nós temos aqui um ofício fúnebre, porque 11 pessoas vão morrer para elas mesmas.
Mas do outro lado, você tem um novo nascimento, porque elas vão nascer do alto da água do Espírito. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido. Porque se de um lado eu tenho pessoas que estavam mortas no pecado, e que vão agora se identificar com a sua fé em Cristo, uma fé salvadora. Do outro lado eu tenho pessoas que vão dar o seu primeiro sussurro, não como um bebê que não sabe falar, mas como aqueles que foram adotados por um pai, e agora eles vão clamar, Abba, Pai. Porque se na nossa natureza carnal, nós nem sussurramos porque não conseguimos falar com Deus, na sua natureza espiritual você não sussurra, você clama, Abba, Pai. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por que o batismo é algo obrigatório para quem diz que crê em Cristo? Porque Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Então, portanto, se uma pessoa diz que crê em Jesus, mas a fé dela não é suficiente para se batizar, ela tem qualquer outro tipo de sentimento, menos a fé. Ela pode ter um sentimento positivo, um pensamento positivo de que se eu não faço nada de errado, então está tudo certo. Ei, querido, volta a te lembrar, não é pelas obras, mas é pela fé que você é justificado. É por isso que é necessário nós passarmos por isso, porque é uma ordenança. Ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as. Ele não deixou uma condição para nós. E dentro da importância do batismo, eu quero falar para você sobre 3 verdades que são reveladas na nossa vida e por que de tão importante do que vocês vão fazer. Primeira verdade, Jesus morreu e eu morri com Ele. É isso que eles vão fazer aqui. Você vai observar que ao nós batizarmos aqui, vem cá, pastor Austin, acho até mais fácil fazer o contrário, porque perigoso aqui, ele não muda de roupa para me jogar no chão, mas enfim, né? Por que nós faremos esse movimento aqui, ó? Deitar para trás e se levantar de novo. Quando você observar que essas pessoas vão ser imersas aqui, é como se elas estivessem sendo enterradas. Quando elas se levantam, elas estão ressuscitando. E o que elas estão sepultando aqui? Uma natureza caída, corrompida. Uma natureza que se inclina para as coisas ruins. Que por mais que muitos dizem, Senhor, mas eu não quero fazer isso. Se essa natureza não foi sepultada, quando que você vai conseguir agradar a Deus? Nessa natureza que já é corrompida, que já é má. É por isso que é necessário. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, se você quiser abrir para conferir, versículo 6 ao 7. Coloca aí para mim, por favor, para eu conferir. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, pois sabemos que o nosso antigo ego, ou o nosso antigo eu, foi crucificado com ele, a fim de que o corpo do pecado, ele pudesse ser aniquilado. O que é aniquilado, querido? É consumido, é exterminado. Então não vai poder existir mais nada. Não, todos os dias a luta de vocês é para não deixar isso voltar, porque se foi aniquilado não pode voltar. Porque se foi morto não pode se levantar. Só vai se levantar se não tiver morrido de verdade. Eu costumo dizer, tudo aquilo que foi enterrado vivo vai se levantar. Por isso que tem coisas na nossa vida que não dá para deixar e você achar que resolveu, não resolveu, olha lá. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado. Com ele quem? Jesus Cristo. Para que o corpo do pecado seja, diga comigo, destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Ô irmãos, o que é isso aqui? Jesus Cristo morreu na cruz, não foi? Qual que é o ato de identificação com Ele? Aonde nós morremos? Aqui. Quando nós deixamos aqui, arrependidos, uma natureza que não pode agradar a Deus. Uma natureza que não pode fazer a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falei para eles lá dentro, olha, na hora que vocês saírem daqui, o pecado vai estar lá fora. Irmão, aonde você vai que o pecado não está?
todo lugar. Amanhã eles vão acordar e eles vão se deparar com as mesmas coisas. Mas o que eles vão fazer? O que Deus está fazendo neles? Está transformando o coração deles. As coisas lá fora podem não mudar, mas uma coisa eu digo: vocês não serão mais os mesmos. Vocês não serão mais o mesmo. Por quê? O que é não ser mais escravo do pecado? Agora você pode decidir se você faz ou não faz. Agora você pode decidir se você desliza ali ou se você não desliza. Aqui a Bíblia não está falando da morte física, mas a morte do velho homem. Agora que a Bíblia está falando para vocês que vocês agora podem ser totalmente dominados por Cristo e não mais pelo pecado. Agora o que Jesus está falando para nós aqui é que assim, pelo fato de vocês terem morrido em Cristo, enterrando a sua antiga vida, entendendo que agora vocês estão submetendo-se ao domínio de Cristo e à vontade soberana dele através do batismo. É por isso que é tão essencial, segunda verdade. Primeiro, ele morreu, eu morri com ele. Segundo, ele foi sepultado e eu fui sepultado com ele. Romanos 6 também, versículo 3 ao 4 diz: ou vocês não sabem que todos nós, o que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Isso é o apóstolo Paulo falando para os romanos, dizendo: ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados com Cristo Jesus, pois fomos batizados na sua morte, com ele através do quê? Batismo. Então é justamente isso, essa verdade. Ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele, agora através do batismo. Eu posso então deixar e sepultar essa velha natureza. Muitos de nós queríamos ter uma oportunidade para voltar atrás e fazer tudo diferente da nossa vida, não é assim? Mas nós não podemos. Porém eu digo para você, você pode agora mudar a sua vida, agora. Se você não pode mudar o que ficou para trás, você pode fazer diferente a partir de agora, então faça. Se você viveu a vida inteira errando até aqui, eles vão se batizar. Sabe quando uma pessoa, vou te dar um exemplo bem claro. Às vezes a pessoa tem um acidente de carro e aí ela sobrevive, alguém vira e fala assim: você nasceu de novo, viu? Zerou a vida, pode recomeçar. O batismo, ele não vai fazer isso com as consequências da vida de vocês. Não dá para zerar. Mas na natureza espiritual dá para se levantar e começar, e levantar a cabeça e vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem com vocês. Terceira e última verdade: ele ressuscitou e eu tenho vida nele, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, a fim de que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma nova vida. Agora, se nós nos unimos com Ele na sua morte, se nós nos crucificamos, se nós morremos com Ele, certamente também nos uniremos com Ele na sua ressurreição. Não termina aqui. Se você aprendeu que a vida é só isso daqui, eu digo para você, busque ter a certeza e a convicção de que Jesus não só morreu na cruz por mim e por você, para te dar vida e a vida em abundância, mas para garantir a vida eterna para vocês, para garantir a vida eterna para você. Tenha certeza, se você fechar os seus olhos hoje, é com Jesus que você vai passar a vida eterna, é com Jesus que você vai entrar nos portais eternos, é com Jesus que você vai viver todos os dias e dias e dias para sempre. Amém. Aleluia, querido. Talvez você está ouvindo essa palavra, você está examinando a sua vida e falando: vixe, isso aí não é para mim não. E se eu colocasse o microfone para cada um aqui contar o testemunho, você ia ver que seu lugar também era aqui. Porque você olha bem para eles hoje, porque você vai ouvir falar muito deles um próximo dia.
Aqui estão aqueles que vão cumprir o ID do Senhor, que alguém está cumprindo com vocês hoje, e vocês vão cumprir com alguém, com a família de vocês que estão assentados, com os vizinhos, com esse bairro, com essa cidade, com o país, com o mundo. Sabe por quê? A mensagem do reino não é municipal, ela é mundial. Por isso ele disse: pregai, ide, pregai a todas as nações, a todos, sem distinção. Queridos, o que nós vemos aqui é a verdadeira confissão de pessoas que erraram, que erram, que ainda vão errar, mas que reconhecem que a graça de Deus os alcançou. E o que Ele está mostrando para vocês e para nós agora é que nós somos uma nova criação em Cristo para vivermos uma nova vida com Ele. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 5,17: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por que muitas pessoas creem, muitas pessoas até tomam alguma decisão, mas não se tornam uma nova pessoa em Cristo? Porque o que faz você uma nova criatura não é ir eventualmente frequentar uma igreja, não é eventualmente você se dirigir a Cristo, é você estar. Estar significa hoje, agora, amanhã. No verbo presente significa permanência. Isso significa ter um relacionamento com Deus. E se nós, assim como a palavra do Senhor diz, agora em Romanos 6, 8, 11, para concluir. Eu vou pedir para colocar aí para mim, porque eu quero abrir, eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 6, versículo do 8 a 11. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, porque a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque Cristo morreu, amém? Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso Ele pergunta: onde está a morte? A tua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Ou seja, aonde está aquilo que você oprimia as pessoas? Para aquele que está em Cristo, a morte é só uma passagem. Porque ele sabe que do outro lado existe o Senhor esperando para a vida eterna. Seguinte, porque morrendo Ele, morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Hoje eles vão morrer para o pecado, mas vão viver eternamente para Deus. E esta oportunidade é dada para todos. No batismo nas águas, meus amados, nós estamos declarando a todos os nossos amigos, aos familiares, aos conhecidos, que vocês agora têm um compromisso com Cristo. O que vocês estão fazendo aqui nessa noite, vocês estão apontando para eles, vocês estão mostrando para eles, mas não para bater no peito e dizer: está vendo como eu sou bom? Não, vocês estão mostrando para eles, estão apontando para Cristo, dizendo: é por causa dele, é por ele e é para ele. Nessa noite o que vocês estão fazendo é assumindo um compromisso com o Senhor e dizendo: eu não tenho parte com o reino das trevas. Satanás não me tem. Ele não tem o meu desejo, ele não tem as minhas vontades. Eu sou nova criatura e eu pertenço ao reino de Deus. É isso que eles vão estar falando para vocês. É isso que eles vão estar fazendo aqui. O que nós precisamos compreender, meus irmãos, juntamente com eles que já compreenderam, é que nós precisamos entender que o batismo não salva. Mas como assim? Então por que eu tenho que fazer? Batismo não salva. Somente o batismo não salva. Por que ele não salva? Ele não é uma condição para alguém ser salvo e ter a vida eterna. Sabe por quê? Se o batismo fosse para a salvação, você ia falar: eu me batizei, eu mereço ser salvo. E aí não seria pela fé, seria por uma obra que você fez. Então o batismo ele não salva, mas ele é um complemento da salvação. E esse complemento não significa que é uma condição para a sua vida para você ser salvo. Isso quer dizer que ele não tem o poder de salvar. O batismo não tem o poder de salvar. Não tem. Se alguém diz isso para você, isso não é bíblico.
A salvação é uma dádiva de Deus, recebida única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Outra questão, o batismo não fará de vocês um crente mais santificado. O batismo não torna ninguém perfeito, o batismo não torna alguém melhor do que ninguém. O batismo não vai tornar vocês mais fortes, mais santificados e nem mais abençoados. Mas certamente, alguém vai perguntar, mas se ele não vai fazer isso, então por quê? A resposta dessa pergunta está em Mateus, onde nós começamos, 28, 18 ao 20. Porque Jesus mandou. E se Ele é Senhor, Ele manda e eu obedeço. Porque Jesus ordenou. E todo seguidor de Cristo tem que fazer o que Ele quer. Todo aquele que decide caminhar, todo aquele que decide seguir os passos de Jesus, ele deve seguir e cumprir as orientações daquele que está falando. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você que quem sabe, está sobrando uma cadeira aqui, talvez ela era sua. Mas tudo tem o seu tempo. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas quanto tempo eu preciso esperar para batizar? Olha, irmão, vou dizer para você. Quando a gente vê sobre o batismo, a gente vê que ele está junto com a evangelização. Jesus falou, ide, pregai o evangelho e batizai. Muitos dizem assim, eu não estou preparado. Você crê? Que Jesus Cristo morreu, que Ele ressuscitou, que é pela fé, o batismo é para você. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, aquele que crê e for batizado, será salvo. Então a condição de batizar é qual? Crer. Mas aquele que não crê, já está condenado. Então, querido, olha, eu quero deixar essa palavra para você. Talvez você não sabia da importância do batismo nas águas. Mas agora você sabe. E eu quero fazer uma oração com você, porque nós já vamos nos preparar, tá? Vou pedir para vocês pegarem as toalhas de vocês, tá? Vocês saiam enquanto a gente está falando aqui. Vão lá, peguem as toalhas e voltem para cá, porque a gente já vai começar, tá? Pode ir lá, nós vamos esperar vocês. Eu quero dar algumas orientações para vocês, para a gente já iniciar aqui o batismo, tá? Primeira, gente, o que acontece? Nós pedimos para que todos vocês fiquem assentados. Por quê? Porque senão vai virar aquela confusão e você acaba não conseguindo desfrutar, e nem eles também, tá? O que acontece? As fotos são tiradas pela igreja também, porém, nós vamos pedir você para fazer o seguinte: seu familiar está ali, está se batizando, a família de quem está se batizando pode se levantar e ficar desse lado aqui, sem problema nenhum, tá? Nós só pedimos para não ficar nos corredores, não ficar em pé, porque olha, o batismo vai passar ali também. Então, simultaneamente, você pode ver aqui e você pode assistir também aqui pelo Data Show. Tá? Os familiares que quiserem estar aqui desse lado para abraçar, para tirar foto, para fazer vídeo, fiquem à vontade, tá? Não é proibido. Mas nós só pedimos que seja organizado dessa forma para que todos vocês possam assistir, tá bom? Só uma logística para ficar mais organizado mesmo, tá? Então o que nós vamos fazer, queridos? Eu já vou concluir, já vou terminar o culto aqui. Tá? Então, depois que a gente terminar de batizar todos, você pode ficar à vontade para gastar tempo com eles, para abraçar, para dar uma palavra. E olha, eu te recomendo, faça isso. Ah, mas eu vou molhar, aproveitar que está calor, né, gente? Eu sei que vocês queriam até estar aqui dentro, mas enfim, tá? O que acontece? Fique à vontade, sabe por quê? Gente, não vai ter outro batismo na vida deles, não. Tá? Batismo é um só. A Bíblia diz que há só um Senhor. Não é isso? Um só batismo, tá? Então, aproveite e desfrute. Os meninos do louvor já podem subir, eles já vão ficar aqui posicionados, tá? Você tá ok aí? Gente, pastor Austin está me lembrando de uma coisa aqui, tá? Posso falar? Obrigada. Quando você estiver com a sua família aqui, você faça as considerações, mas o que eu te peço? Vá indo lá para trás, porque aí tem a família de outra pessoa que também precisa ocupar esse lugarzinho. Tá ok? Então vamos fazer combinado assim?
Por quê? Como eu falei, assim todo mundo consegue participar, tá bom? Então eles já estão chegando aí, vou esperar eles retornarem. Ah, tá, gente. Eu estou sendo corrigida aqui, que eu falei uma referência de 2 Crônicas 5,17. Talvez você não percebeu, mas eu errei, tá? É 2 Coríntios 5,17, tá? Obrigada, tá bom? Amém? Então todos aí? Tá faltando 2 aqui, vou esperar mais um pouquinho. Se quiserem trazer as crianças também da salinha, para poder ficarem sentadinhas aí, pode, para elas verem o batismo. Vou guardar só mais um minutinho, tá? Hoje pode tirar esse púlpito daqui. A hora que for batizar, vocês têm que parar. Ouvi umas de ontem. Mas a gente vai dando sinal. Mas aí você tem que olhar, né? É importante. Você nem foi, senão vão dar um sinal pra você, mas é importante você olhar. Tá todo mundo aí? Quem não tá é porque não veio, né? Eu vou chamar o professor aqui para perguntar. Aquela pergunta básica. Se tem alguém que quer desistir. É, o professor, né? As crianças vão precisar da ajuda de vocês, tá bom? Pode ser? Os adultos também. Deixa eu falar para vocês. Não vamos perder aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, amém? Perder que eu digo, tá, queridos, não é que você vai perder o que você veio receber aqui hoje, não é isso não, tá? Que eu digo é com a nossa atenção mesmo, né? Então vamos orar? Vamos orar? Amém? Senhor, faz um fundo aí para mim, por favor. Senhor, nós te agradecemos. Pai, a minha oração é que nessa noite, cada um de nós que estamos aqui, venhamos ter uma experiência profunda com o Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor é presente neste lugar. Jesus, o Senhor é o convidado de honra. Pai, nós estamos fazendo isso aqui na Tua presença. O Senhor, naquele dia em que Jesus foi batizado, a Tua palavra diz que logo que Ele foi batizado, o Senhor fez uma declaração. Ele disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Senhor, os Teus olhos estão sobre esse lugar. Estão sobre a vida de cada um desses irmãos que vão estar hoje assumindo e tornando público o que de fato eles creem, que é na pessoa de Cristo, Salvador, ressurreto, e que pode transformar e mudar a história de cada um deles. Senhor, eu oro para que cada um de nós aqui também venhamos vivenciar essa experiência, e que essa mudança na nossa mente, no nosso coração, venha resultar sim em mudança de vida, em um novo caminhar, porque o Senhor nos chamou para glorificar e exaltar o Teu nome. Então nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.